O presidente que iremos falar hoje é sobre Fernando Collor de Mello, professor José da Costa, canal História em um Instante. Estou falando sobre os presidentes do Brasil, visita a playlist Presidentes do Brasil. Hoje é Fernando Collor de Mello, mas já falei sobre vários presidentes do Brasil. Visite lá a playlist. Fernando Collor de Mello, 1990 a 1992. Conhecido como Carioca das Alagoas. Professor Carioca das Alagoas. O que significa isto? Simples. Pouca gente sabe, mas o Fernando Collor de Mello, ele é de fato carioca. Muito provavelmente a maioria das pessoas pensa que o Collor é alagoano, né? Nasceu em Alagoas. Não, Nanina, não. Na verdade, o Fernando Collor de Mello, ele nasceu no Rio de Janeiro. Agora, de família tradicional ali em Alagoas, sua família proprietária de empresas de comunicação lá em Alagoas. Seu avô, por parte materna, se não me engano, Lindolfo Collor, trabalhou com Getúlio Vargas, foi ministro do trabalho de Getúlio Vargas. Seu pai também era de Alagoas. Seu pai foi senador. E Collor, ele não nasce em Alagoas, ele nasce no Rio de Janeiro, portanto é carioca. Cresceu ali em Brasília, quando seu pai era, se eu não me engano, senador, ali em Brasília. Ele cresceu em Brasília, formou-se em economia, obviamente foi para Alagoas e na época tornou-se prefeito de Maceió, governador de Alagoas. Aquele contexto ali, década de 80, pelo PMDB. E saindo José Sarney do poder, em 1989, vem aí o primeiro presidente eleito de forma direta após quase 30 anos de eleição indireta no Brasil. Para quem não sabe, no período do regime militar, na ditadura civil-militar no Brasil, o presidente era eleito de forma indireta. E até o Tancredo também, enfim, já fiz os vídeos, é só ir lá na minha playlist Presidentes do Brasil, imperdível. Vai lá e assiste. Já comecei de Deodoro, já falei até Tancredo, Sarney e hoje Fernando Collor. São vários vídeos para você dar uma passeada, assistir, aprender. Não é só a biografia do presidente, mas todo o contexto histórico. Enfim, Collor é eleito em 1990 de modo direto. Disputou com Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, né? Obviamente do PT, e ele pelo PRN, Partido da Reconstrução Nacional. O Lula já estava ali despontando como um grande líder sindicalista, lá desde a década de 80, um dos fundadores do PT, junto com intelectuais, com sindicalistas, com a ala da Igreja Católica voltada à esquerda. Lula, com toda a sua luta a favor dos pobres, dos trabalhadores. E ali, naquele contexto, 1989, o Fernando Collor se elege com aquele discurso. Primeiro, com apoio da poderosa Rede Globo de televisão, né? Ele foi eleito que o Boris Fausto, História Concisa do Brasil. Boris Fausto fica a indicação deste livro. E com o apoio da Globo, deixa eu ver o que diz aqui o Boris Fausto, a última hipótese foi a que ocorreu, enfrentando-se Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Lula enfatizou o tema da desigualdade social e apelou para os setores populares organizados. Collor insistiu na necessidade de combater a corrupção, modernizar o país e reduzir os gastos públicos, concentrando-se na crítica aos salários muito elevados de alguns funcionários públicos, apelidados de marajás, concorrendo praticamente sem o apoio de partidos políticos, mas contando com o suporte da mídia e especialmente da poderosa TV Globo. Collor derrotou Lula, obtendo 36 milhões de votos contra 31 milhões de seu adversário. Lula
já aparecia aí, segundo aqui o Boris Fausto. O outro dado significativo das eleições de 89 foi a expressiva votação de Lula, que se firmou como líder popular, conquanto tenha perdido por 31 milhões de votos, e Collor 36, foi uma perda que foi um ganho, porque o Collor teve o apoio da Rede Globo de televisão, teve toda a mídia a seu favor, o discurso anticorrupção, que é muito característico da classe média, eu ia dizer, falar a idade média, da classe média, como se a política se dividisse apenas em roubar e não roubar. Então, esse discurso anticorrupção que seduz a classe média, e todo aquele discurso também de falar que o Lula iria desapropriar, confiscar cadernetas de poupança, quem de fato, na verdade, confiscou foi ele, Fernando Collor de Mello, e a desapropriação de imóveis, um Lula comunista, de fato Lula não é comunista, né? Mas aquele discurso de criação de um inimigo interno, do medo, do terror, e conseguiu vencer a eleição. Enfim, eleito Fernando Collor de Mello, em 1990, ele impôs aí o Plano Collor, que basicamente deixava a moeda de ser cruzada para voltar a ser cruzeiro, aumento de impostos. E algo significativo foi o seguinte, se a poupança a partir de 50 mil cruzeiros, todo o depósito, toda a poupança, enfim, todo o depósito bancário, a partir de 50 mil cruzeiros era bloqueado por 18 meses. Depois ia ser devolvido com juros e correção monetária. A princípio deu certo, mas depois o plano deu por algo abaixo. Por quê? Porque com esse bloqueio de recursos, a partir de 50 mil cruzeiros, o consumo diminuiu, o que gerou, evidentemente, desemprego, recessão, crise, né? O PIB baixou, recessão e também a abertura para os artigos estrangeiros, as chamadas importações, quebrando muitas indústrias nacionais. Então, a população não ficou muito satisfeita com Fernando Collor. Outro fato importante do seu governo foi a pouca negociação ou a pouca habilidade de negociar. Ele era conhecido como um presidente com pouca habilidade de negociar com o Congresso. Nós vivemos num presidencialismo de coalizão. Necessário esta negociação, esta habilidade de negociação com o Congresso que Fernando Collor não tinha. E outro fato que marcou o seu governo foi que em 1992, um motorista chamado Heriberto, motorista da secretária de Collor, disse que o PC Farias, que era um empresário, amigo de Collor, estava pagando despesas do presidente e da sua família, despesas pessoais. E o dinheiro era depositado lá, quem sabe até na conta da secretária de Collor. O Heriberto ficou famoso na época com isso, com esta denúncia. As empresas do PC Faria pagariam contas pessoais da família do presidente Fernando Collor de Mello. Em 1994, diga-se de passagem, o Supremo Tribunal Federal isentou, aliás, como é que se diz? Absolveu, né? Absolveu o Fernando Collor de Mello. Foi absolvido em 1994. Vamos ser justos aqui com a história, porque de fato em 1994 ele foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o fato é que esta denúncia de corrupção fez com que surgisse ali um pedido de impeachment do presidente. O que é um impeachment, professor? É um ato do legislativo para impedir uma autoridade ou destituir uma autoridade de um cargo com base em denúncia. Isso é um impeachment, é um ato do legislativo para destituir uma autoridade de um cargo com base em denúncia. Então, houve todo um processo de impeachment, como houve também com a presidente Dilma,
mais à frente, se der eu faço um vídeo sobre ela. E o Collor, ele renunciou antes, mas o Senado não adiantou a renúncia dele, que o Senado acabou condenando aí ao impeachment e 8 anos de direitos políticos aí suspensos, cassado. Collor esbravejou e, na época, Ulisses Guimarães teria dito: quando acaba a razão, começa o grito. É a insânia, Ulisses Guimarães. Professor José da Costa, canal História em um Instante. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, que está crescendo aos poucos. O canal tem 5 anos. Precisamos da sua ajuda. Você compartilhando o vídeo, dando um simples like, ativando o sininho, indicando a um amigo e nos ajudando financeiramente. O Pix está na descrição. Se você puder e quiser nos ajudar para a gente melhorar aqui o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.